Seja muito bem-vindo ao meu curso de cultivo de cannabis outdoor, gastando o mínimo possível e tirando o máximo, extraindo ao máximo, fazendo as coisas certas, né? Utilizando as técnicas certas. Eu atualmente sou criador de conteúdo de cannabis, né? Crio conteúdo para o Instagram, TikTok, falo da espiritualidade envolvendo a cannabis, da biologia, da parte jurídica, medicinal, do uso fumado, do uso exagerado, que eu também faço por alguns períodos. E o que é exagerado, né? É uma classificação humana, uma ideia. Mas é isso aí. Eu já fui muitas coisas, né, na minha vida. Eu já fui vendedor, já fui lutador de MMA profissional e de Muay Thai, já fui policial por 8 anos, era policial penal federal, trabalhava em presídios federais, né? Conheci aí o pai do Uruan. E hoje estou trabalhando com a cannabis, né? Que tem mudado a minha vida. Eu descobri recentemente, né, um diagnóstico tardio de autismo e consegui compreender por que a planta é tão importante para mim, porque é uma aliada muito forte do autismo. O autismo tem muitos conflitos internos, emocionais, muito barulho interno, né? Você tem e muita dificuldade em lidar com suas emoções e tal. E a planta ajuda muito, né? Ela acalma, ela protege de certa forma, né? Ela é um neuroprotetor e ela dá uma protegida também geral, né? Nas suas emoções, nos seus sentimentos. Que às vezes você está fumando demais e você acha que está fazendo mal, sente até um pouco de culpa, né? Mas no fim das contas nunca é ruim. Ela sempre está te protegendo, a planta sempre está te fazendo bem, ainda que pareça que não está. Então nessa aula eu vou contar um pouco a história da cannabis, né? Como que ela surgiu, como ela foi descoberta, né? Como que aconteceu isso tudo, como que ela se tornou proibida, como que é tudo isso. Existem indícios, né? Não existem provas, mas existem indícios que o cultivo dela começou há cerca de 13 mil anos atrás. 13 mil anos. Ela era cultivada principalmente para se fazer roupas, papel. As sementes são muito nutritivas, era usado como comida, usado para fazer cordas também. Tudo que é esse tipo de material, assim, papel, tecido e corda. Tudo que dá para fazer com isso era utilizado a cannabis, o cânhamo, que seria cânhamo e maconha, são palavras que só muda a ordem das letras. Tem um nome para isso que eu não lembro agora. A planta, assim, ela é muito poderosa, entendeu? Foi uma das primeiras plantas. Há 13 mil anos atrás era comum se cultivar arroz, cevada e soja, que é muito cultivado até hoje, muito usado até hoje. E a maconha entrava junto com esses quatro. Era algo muito essencial para a vivência daquela época, né? E dava muito bem naquela região. É a região da área central, que pega China, Mongólia e Índia. Ali naquela região é a região rochosa, montanhosa, com ar mais seco, que fez a planta se desenvolver melhor lá, porque ela tem uma aversão a excesso de umidade e a falta de ventilação. Ela gosta de vento e gosta de uma umidade leve, controlada. Não é uma planta de clima desértico, mas é uma planta que gosta do ambiente mais para seco do que para molhado e uma ventilação adequada, porque ela é sensível a fungos. Ela gosta que a raiz também fique bem solta, não fique pesada. Ela é cheia de 9 horas, cheia de frescurinha. E a planta ela era usada como uma coisa muito fundamental da época, de 13 mil anos atrás, no período paleolítico. No fim do período paleolítico. Cerca de 8 mil anos antes de Cristo, a maconha começou a ficar mais difundida. Tem evidências arqueológicas que comprovam. Antes, com 13 mil anos, tem indícios de que era utilizada como coisa fundamental, como um cultivo de uma planta fundamental, assim como era o arroz. Com 8 mil anos já tinha evidências, né? E por volta de 2700 a.C., tinha um imperador chamado Shen Nung, que ele era um loucão que experimentava as plantas da natureza e gostava de alterar os estados de consciência, de procurar também plantas medicinais, descobrir. Ele é considerado o pai da medicina chinesa e ele descobriu o ginseng e descobriu a maconha com uma origem forte medicinal. Não que antes não era usada, mas que tornou ela famosa pelo uso medicinal para tratar malária, reumatismo, dores e a falta de memória, por incrível que pareça. Isso, né, o Shen Nung falava. E aí, a partir dele, naquela época ali,
2700 a.C., ele acabou expandindo a maconha, tornando ela famosa. Porque é isso, tipo, se você parar para analisar, talvez na Amazônia hoje tenha muitas plantas lá que são, sei lá, têm efeitos psicoativos, são psicodélicas e tal, mas ainda não foram descobertas. Assim como a ayahuasca foi descoberta, você acha que não tem várias outras, né? Precisa alguém chegar lá e estudar, experimentar, e ser a cobaia, fazer um estudo em cima daquilo para aquilo se tornar famoso. E foi o Shen Nung, provando altas medicinas lá, que descobriu tanto o ginseng quanto a maconha. Ali entre 2000 a.C. e 500 a.C., a maconha foi para a Índia e se espalhou pela Índia. Foi lá que ela ganhou um contexto religioso, né? Sendo abraçado pelo hinduísmo, e aí ela entrou em textos sagrados do hinduísmo, dos Vedas. Ela começou a ser usada em rituais funerários, para fazer rituais religiosos e também em celebração. Eles usavam a extração Beng, né, que eu acho que eles usam até hoje, inclusive na China, na Índia. E na Índia, uma curiosidade, o rio Ganges é o que dá o nome de ganja, porque o pessoal na China, os hindus, eles usam, né, a maconha em vários formatos, através de haxixe, a maconha, ou o bang dá para ser inalado, se eu não me engano, e também dá para usar em bebida. Então eles utilizam para meditar às margens do rio Ganges. De 1500 a 1800 foi onde começou a chegar a maconha no Brasil. Os primeiros que trouxeram foram os portugueses para o Brasil através da colonização, né? Através das cordas, das velas. E o cultivo da maconha foi incentivado pela coroa portuguesa para fabricar esses materiais, né, essenciais aí que só a maconha fazia na época. Então quem começou o cultivo da maconha no Brasil foram os portugueses, por incentivo do governo de Portugal, e foi aqui no Nordeste. Por incrível que pareça, tipo, hoje eu tô morando aqui no Rio Grande do Norte, eu tô meio que revivendo a história, tô cultivando onde o cultivo da maconha começou aqui no Brasil. No século XIX, a maconha entrou para a farmacopeia ocidental. O que é isso? Começaram a ser produzidos medicamentos por indústrias farmacêuticas grandes, gringas, medicamentos à base de cannabis para dor, para insônia, para enxaqueca, para alguns tipos de asma e inflamação. Inclusive no Brasil, curiosidade é que eram vendidos cigarros à base de maconha, base de cannabis, era vendido na farmácia para asma. Não sei se faz algum sentido, mas era vendido assim. Aí no começo do século XX começou a pressão nos Estados Unidos, começaram a associar a maconha a mau comportamento dos mexicanos e dos negros, né? O que aconteceu foi que negros começaram a utilizar a maconha em baladas de jazz em 1900, né, década de 30, e aí as mulheres brancas começaram a se envolver com negros. E isso feriu muito o ego dos homens brancos, que o racismo hoje ele é presente, naquela época era muito mais. E aí começaram a falar que deixava violento, por vários motivos na verdade. Tem também a questão da indústria do petróleo, que entrou em ascensão e aí começou a substituir as cordas de cânhamo pelo nylon. Aí com uma forma de eliminar a concorrência do cânhamo, é proibindo ele, do cânhamo e da maconha, né? Falando bobagens, né? Imagina, na década de 30, 1937, chega o governo para você e fala, faz uma propaganda falando que aquilo ali é um negócio do demônio que faz mal. Não tem chat GPT, não tem Google, não tem muita informação. Você acredita, entendeu? E passa para os seus filhos, e os seus filhos passam para os seus netos, e vai passando assim uma cultura de desinformação, além da indústria farmacêutica, né, que estava em ascensão. E maconha, você sabe, tudo que é natural, você não pode patentear. Patentear é, por exemplo, eu inventei o Venvance ou a Ritalina, aí só eu posso produzir, é uma regra, tipo direito autoral. Só eu, meu laboratório, pode produzir tal medicamento, daí ganha todo o dinheiro, né? E põe 400 conto o medicamento às vezes. Em 1937 foi proibido nos Estados Unidos, falando um monte de bobagem. Em 1938 foi proibido no Brasil, né? Foi uma certa pressão, né, dos Estados Unidos, óbvio. Em 1961 teve uma convenção na ONU que a ONU pressionou todos os países aí a proibirem. Aí teve uma proibição global, foi dos anos 60 isso.
Aí nos anos 90, só em 1990 foi descoberto pela medicina o sistema endocannabinoide. Quer dizer o quê? Os canabinoides da planta são fitocannabinoides, né? São substâncias parecidas com aquelas que nós temos no nosso sistema endocannabinoide, que está dentro da gente, ou seja, a gente tem praticamente maconha dentro da gente. Foi só em 1990 que isso veio à tona. Imagina a falta do conhecimento. Em 1996, a Califórnia foi o primeiro estado a legalizar o uso medicinal. Aí depois, em 2013, foi o Uruguai, só em 2013, né, o Uruguai. Em 2018, o Canadá, e em 2019 o Brasil autorizou a venda e o uso de medicamentos à base de cannabis. Também não posso deixar de mencionar que na África era usado em culturas religiosas, em rituais religiosos de várias tribos africanas da época, era utilizado com esse fim e também para o alívio da dor, né? E foi trazido também pelos africanos, né, além dos portugueses. Os portugueses eles cultivavam para utilizar o cânhamo para fibra, né? Já os africanos utilizavam para fazer o uso fumado mesmo, como um relaxante, aliviando a dor. Quando teve a abolição da escravatura, os negros foram simplesmente jogados nas ruas. Eles eram tipo mendigos, eles começaram a subir o morro e começaram a construir as favelas. E a proibição se encaixou também com o racismo aqui no Brasil, porque conseguiriam voltar a prender os casos da maconha, porque era eles que utilizavam mais, eles cultivavam, né? No Brasil também tem um texto racista, proibição, é um controle, e até hoje é assim. Se você analisar, cerca de 80% da população carcerária é preto ou pardo, então, e 20%, eu acho que até menos, é branco. Então até hoje muitos são por tráficos, tipo, é uma coisa se você é pego com a quantidade se você é preto e com a mesma quantidade se você é branco, a chance de você se ferrar sendo preto é muito maior. Hoje a gente está vivendo uma transformação global, né? O Trump acabou de reclassificar a maconha como uma substância de uso aceitável, né? Que ela era nacionalmente conhecida como uma droga que não tem uso nenhum, não pode ter uso medicinal, e é uma droga de potencial abusivo alto. Ela foi transferida de categoria para uma categoria de nível mais leve, que é a 3, que não é tão potencialmente viciante e também tem o uso medicinal, mas tem que ser regulamentado, né? Não é uma coisa assim aberta para todo mundo ainda. No Brasil, atualmente foi descriminalizado o autocultivo, quer dizer, o cultivo, você cultiva para você, se você não está vendendo, né? Se não tem nenhum indício de venda, nenhum caderninho, dinheiro, mensagem, registro de transação, se você está cultivando, se a polícia chegar no lugar, se tiver plantas assim, não tiver uma plantação gigante de maconha também, né? Mas tipo, 56 pés foi considerado uso pessoal, uso próprio. Teve um caso recente, agora no começo de 2026, que o STJ reclassificou uma condenação, né? Que a pessoa tinha sido condenada por ter 56 pés de maconha em casa, só que não tinha nenhum registro, nada de venda. Então recorreu até o STJ e no STJ foi inocentado. O posicionamento do STF é que 6 plantas e 40 gramas se encaixa como usuário, mas essas 6 plantas e 40 gramas são só um parâmetro. Ou seja, não define, se você tiver 15, 20 e não tiver nenhum indício que você está vendendo, você não pode ser classificado como traficante. Então não é crime, porque crime é vender. Logo, o cultivo para você, para o seu próprio uso, ele não é crime mais, mas também não é legal. Aí que tá. Por isso que tem o HC. O HC torna, de certa forma, legal. A polícia não pode recolher as suas plantas. Se você não tem o HC, a polícia pode recolher as suas plantas e você pode tomar um monte de sanções administrativas. Você vai ficar na subjetividade. Você vai ficar refém da discricionariedade das autoridades, da policial, delegado e tal. Mas crime, preso, legalmente você não pode ser. Hoje a gente está vivendo, graças a Deus, uma fase de expansão de conhecimento e é uma fase de revolução, né? Um renascimento da cultura da cannabis. Para você ver que ela é proibida justamente por causa do seu potencial muito grande. Ela pode ser aproveitada de muitas e muitas formas, a fibra, a planta, a resina dela,
o THC, o CBD, e serve para muitas e muitas causas, muitas doenças que acabam entrando em conflito com o interesse da indústria farmacêutica, é óbvio. Na história da humanidade, a gente tem 13 mil anos contra o quê? 1938 no Brasil, 2019 foi completamente proibido. Tipo, a gente tem menos de 100 anos de proibição contra 13 mil anos de história da cannabis. Chega a ser ridículo, né? Chega a ser ridículo, patético a proibição de uma inofensiva de uma plantinha, com tantos e tantos atributos, né? É foda, né? Tipo, ela foi sufocada. A planta foi sufocada até os dias de hoje e hoje ela está se libertando desse sufocamento. É isso aí, pessoal. Essa primeira aula foi mais para dar uma introduzida, né? Para contar a história da planta, que não é uma coisa que a gente começou a usar agora. Não é uma coisa que foi proibida a maior parte do tempo. Na verdade, isso foi sempre legal, sempre foi usado como alimento, como substrato de várias coisas, como medicamento, né? Como medicamento, como recreação, de várias formas, sempre foi utilizada e graças a Deus está aí sendo libertada nos dias de hoje. Valeu, até a próxima.